santificação. 圣公会，就是安干会，安干会。 Da igreja anglicana. 那么然后呢，他在山区里面工作， E ele trabalhava na região 他 montanhosa. 专门的工作就是要叫那些信仰天主教的人能够认识福音。 A sua obra é que aqueles que criam na igreja católica poderiam conhecer o evangelho. 他实在很爱主。 Ele realmente amava a Deus. 有一天呢，从马上跌下来， Dia ele caiu do seu cavalo. 他就变成像什么呢？像雅各一样，是个瘸子。 Então ele se tornou como se fosse Jacó, ele se tornou coxo. 那个时候他还没有所谓的弟兄会， Aquele momento ainda não existia o movimento dos irmãos. 然后他们就在那个古堡里面就开会了。 Então, naquele castelo, eles começaram a se unir. 就在那个古堡里面， Então, dentro daquele castelo, 就开了大卫的眼睛。 o Senhor abriu os olhos de Davi. 主怎么升到天上去，主要怎么回来？ De da mesma forma que o Senhor ascendeu aos céus, ele também voltará. 从橄榄山到云端是公开的， Da Monte das Oliveiras até as nuvens, ele foi. 从云端到宝座是秘密的， Mas das nuvens até o trono foi em segredo. 回来也是这样。 A volta será da mesma forma. 弟兄姊妹， Então, irmãos, 你看见主在这边做，主在那边也做。 então você vê que o Senhor operou aqui e operou 如 da 果主在欧洲做的是持久， Mas o que ele fez na Europa foi 因为在 permanente. 美国做的是要等主回来啊，算日子啊，那走另外一条路。 Mas o que nos Estados Unidos foi feito, eles estavam querendo saber o dia da volta do Senhor, eles pegaram outro caminho. 真正解开圣经预言的， O que realmente abriu as profecias da 真正 Bíblia, 解开启示录 o que realmente abriu o Apocalipse 是 John Nelson 大卫， foi John Nelson Darby. 这是一面。 Isso foi um lado. 第二面， O segundo lado, 慢慢你看见他们在欧洲也注意圣经， aos poucos você percebe que nem a Europa também existe a atenção para o 这就 movimento 是 da 后来很 santificação. 有名的开西大会 E também então foi（Catholic Movement）。o movimento de Keswick. 开西特会也是追求圣， O movimento de Keswick ele também buscou a santidade. 不过他们不是把罪根。 Mas eles não estavam querendo arrancar a raiz do pecado. 如果大家要知道到底开西会讲什么， Se vocês quiserem saber o que a movimento de Keswick 你 diz, 只要看正常基督生活就可以。 você só precisa ver a vida normal cristã. 正常基督生活，你弟兄所讲正常基督生活就是开西所讲。 A vida normal cristã dita, escrita pelo Watchman Nee é justamente relacionado a esse movimento. 所以你看见他们更认识圣经。 Então você percebeu que eles conheceram mais 一 ainda a 个人 Bíblia. 追求圣洁不是把罪根的， E uma pessoa buscando a santificação não é arrancar a raiz do pecado. 所以你看也是圣洁。 Você vê também a santificação. 那更重要的， Mas mais importante, 弟兄运动 o movimento dos irmãos 真的看见神儿女中间的合一， viu realmente a união entre os irmãos. 对于教会是基督的身子， Em relação à igreja, seu corpo de Cristo. 毫无疑问， Sem dúvida, 你看见他们弟兄们看得非常非常 os irmãos realmente viram claramente. 稀奇不稀奇？ Interessante. 圣灵在这边怎么做， Da mesma forma que o Espírito Santo operou aqui, 在那边也怎么做？ lá também operou. 等一等，你 Mais um 读一 momento. 读基督徒会的历史和 Church of Christ 的历史， Se você ler a história da congregação de Cristo e da igreja de Cristo, 你读闭关弟兄会的历史，再读公开弟兄会的历史。 então você vê a história dos irmãos abertos e Open dos, brethren and exclusive brethren。 dos abertos e dos fechados. 所以结果的答案是什么？ Então qual que é a resposta? 你看见好像神呼召一般人为着合一做见证的时候， Parece que quando Deus chama um grupo de irmãos para fazer o testemunho da unidade, 结果他们比别人分裂的更厉害。 por fim eles acabaram se dividindo mais do que os outros. 你知道 Griffith Thomas 讲过一句话， Então Griff Thomas ele disse algo. 他是弟兄会的弟兄们， Ele disse que os irmãos do movimento dos irmãos, 他们最会波比， eles sabem muito, eles são o que mais sabem partir o pão, 他们也最会博人的心。 mas também são aqueles que sabem mais partir o coração das pessoas. 所以一个分裂又一个分裂又一个分裂， Então é divisão aqui, divisão ali. 所以你看见吗？ Então vocês percebem, 在美国，在欧洲， nos Estados Unidos e na Europa, 圣灵做了2次的工作， o Espírito Santo fez 2 vezes, Que isso dá dois isso. trabalhos. O primeiro 第 realizou, 2次大决心，
O segundo, 好像圣灵没有达到他的目的。 parece que o Espírito Santo não chegou no seu objetivo. 这个时候， Nesse momento, 好像神的眼睛就转到了中国跟印度。 parece que os olhos do Senhor se voltaram para a China e para a 那 Índia. 明天早晨我们再继续那段的故事， Então amanhã de manhã daremos continuidade à história. 然后你才会知道说， Então vocês entenderão 大概在那个时候， que mais ou menos naquela época, 当神的眼睛注意到这些的时候， quando os olhos de Deus perceberam tudo isso, 神说时候到了。 ele disse, é chegada a hora. 你知道奥西斯巴到过台湾， Vocês sabem que Austin Spark ele chegou até 他 Taiwan. 到了台湾，他讲什么话？ Quando ele chegou a Taiwan, o que ele disse? 他说好像我们的主在西方走不通了， Parece que o nosso Senhor ele não consegue mais andar no Ocidente. 他现在转到东方来。 Ele se voltou para o Oriente. 如果你看第一次大决心，第二次大决心， Então, se vê o primeiro requisito e o segundo, 应该有一些得胜者被主兴起来， deveria ter vencedores sendo 就 levantando. 差那么一点点，好像就成功了。 Faltando, parece que faltava só um pouquinho para ter 就 sucesso. 差那么一点点，我们主就可以回来了。 Parece que faltava só um pouquinho para voltar no Senhor. 你叹一口气， Aí você suspira. 又是100年， Mais 100 anos. 结果没有想到， Mas não se imaginava 圣灵转到太平洋去， que agora o Espírito Santo foi para o 结果 Pacífico. 主在英国、在中国、在印度做了很奇妙的事。 Então, uma obra muito maravilhosa foi feita na China e na 所以 Índia. 等到明天早晨我们来温习这段故事的时候， Então, quando formos revisar essa história amanhã de manhã, 你就可以想得到， vocês podem imaginar. 许多时候我们没有想到， Tantas vezes nós não imaginamos, 但神的眼睛比我们厉害， mas os olhos do Senhor são melhores do que os nossos. 他在各处已经做了他的工作， Em cada lugar ele já fez a sua obra. 所以不要忘记。 Por isso não se esqueça. 有的人今天从大陆中国又到了美国或者到了南美来， Então, existem muitas pessoas que vieram da China para os Estados Unidos, 这 para 有 a 一 América 个 do 危 Sul. 险， Aqui existe um perigo. 这个危险在哪里？ Qual que é o perigo? 就好像在巴黎一样， É como se fosse em Paris. 这个巴黎的弟兄们通通是温州去的， Os irmãos de Paris foram todos da região de 所以 Guangzhou. 巴黎的教会是完全原装进口的教会。 Então, a igreja lá em Paris é uma importação de 温 lá. 州唱什么诗歌，那里一定唱什么诗歌。 Então, os hinos que são cantados na China são os hinos que os irmãos cantam lá em 这 Paris. 温州人真是很厉害。 Então, as pessoas, os chineses são 在美国 muito... As 现 pessoas 在 de Guangzhou 本 são 来是50 muito... 州，本来是50州，现在变成52州啊。 São tão incríveis, porque nos Estados Unidos eram 50 estados, agora são 52. 加上了福州跟温州， Porque agora adiciona Fuzhou e 所以美 Guangzhou. 国等于是52州。 Agora parece que os Estados Unidos têm 52你觉得 estados. 稀奇不稀奇？ Vocês acham 温 interessante 州 ou 教 não? 会是应该在温州的嘛， Que a igreja de Guangzhou 在 deveria 北 estar naquela região 京也 da 有温州 China. 教会， Mas em Pequim também tem 在 eles. 广州也有温州教会。 Mas também em Guangzhou também tem eles. 你明白我的意思吗？ Vocês entendem o que eu estou 我 falando? 们在大陆是怎么过饼？ Na China, como nós partimos o 我 pão, 们一定要把这个传统也带到外地来， então também exportamos essa tradição para o exterior. 不要忘记， Mas não se esqueçam, 刚开始是难免的， no começo é algo que é compreensível. 久了以后， Mas ao passar o tempo, 弟兄姊妹， irmãos, 当初美国的传下到中国，很多的教会都是原装进口的。 quando a igreja dos Estados Unidos foi para a China, é como se fosse um produto importado. 你有安利干会 Você tem，Church of England， a igreja da Inglaterra. 到了中国， E chegando na 你 China, 不能再在英国教会了吧？这很 você 难 não 听 pode 嘛。 ter a igreja anglicana. 所以 É 后 meio 来他们 feio. 就改了，叫做圣公会。 Então eles mudaram o nome e viraram 所以圣公会就是安利干会的意思。 a congregação santa lá, que é a mesma coisa que a 但是 anglicana. 问题在这里， Mas a questão é 你 essa. 可以把福音带到中国， Você pode levar o evangelho para a China, 你不应该把背景带到中 mas você não deve trazer o seu 国。 pano 如 de 果这样 fundo para 做的 lá. 话， Se você fizer dessa 我们就 forma, 把分裂就带到了中国。 nós levaremos a divisão também para a China. 现在刚好相反的方向， Agora está numa direção contrária. 所以我再说这个字。 Então agora eu digo, 如果我们不小心的话， se não tomarmos cuidado, 我们原来是为做合一的， antes nós queríamos a união, 结果你看见我们拿合一做分裂的借口。 mas por fim usamos o objetivo da união e se tornou o resultado da divisão. 所以十字架有没有做彻底的工作？
Então, a cruz realmente fez um trabalho profundo. 所以弟兄姊妹， Então, irmãos, 许多时候我们赶不上得胜者，我们可能反而失败了。 muitas vezes nós não conseguimos nos tornar um vencedor e fatalmente nos tornamos um 所以 fracasso. 但愿主开我们的眼睛。 Então, que o Senhor abra os nossos olhos. 今天晚上我们就说到这里。 Hoje à noite nós terminamos por aqui. 如果主愿意的话， Se o Senhor desejar, 我们看另外一段的故事。 podemos ver outro trecho da história. 一定是圣灵在第一觉醒，在第二觉醒没有成功， É algo que o Senhor não conseguiu no primeiro e no segundo movimento. 就希望能够得着，最后他要成功。 O Senhor deseja que, por fim, ele tenha sucesso. 如果这样的话， Se for dessa forma, 他就可以得胜。 então ele poderá partir. 因为当教会装饰整齐的时候， Então, porque quando a igreja está devidamente 原 adormentada, 来是得胜者装饰整齐， é porque o vencedor está preparado. 像金钱牌一样。 É como se fosse os 真正 pietistas. 代表马丁路德的 O que verdadeiramente representou Martim 不 Lutero 是路德会， não foram os luteranos, 乃是金钱牌。 mas foram os pietistas. 所以弟兄姊妹， Por 这 isso, 是个 irmãos, 比方 esse é um exemplo, illustration。 uma ilustração, 所以这个让我们能明白一点。 para compreendermos 什么时候得胜者成熟了？ o momento em que os vencedores se 神 amadurecerem. 说教会成熟。 Deus dirá que a igreja está amadurecida. Ele poderá voltar. 什么时候得胜者得胜了？ No momento em que os vencedores forem vitoriosos, 就是全教会得胜， então é quando a igreja como um todo 我 é 们的主 vitoriosa 也可以回来。 e o nosso Senhor poderá voltar. 所以让他们去成功吧， Então, que eles sejam bem-sucedidos, 让他们去得着新荣。 que eles ganhem a... 但愿我们愿意跟随 riqueza， 但愿我们跟随主， que nós possamos seguir ao Senhor, 不敢稍微失败一点。 que nós não temos, tememos sermos fracassados. 所以但愿主这一次对我们说明白的话， Que o Senhor realmente nos dê palavras bem claras 也能够说彻底的话， e palavras finais, 叫我们能够起来答应他的呼召。 para que possamos nos levantar e atender ao seu chamado. 他呼召亚伯拉罕 Ele chamou Abraão, 是最早的呼召， foi o primeiro chamado. 他呼召得胜者 Ele chamou os vencedores, 是最后的。 é o último chamado. 你们坐飞机常常听到最后的呼召， Vocês, quando andam de avião, vocês escutam o último chamado. 没有多久门就关了， Então, depois do último chamado, os portões se 没有 fecham. 多久主就回来了。 E depois o Senhor voltará. 你继续爱世界， Você vai continuar amando o mundo? 你继续追求世界。 Você vai continuar buscando o mundo? 人若赚着全世界，赔上自己的性命有什么益处？ Se o homem ganhar ao mundo inteiro e der a sua vida, qual benefício ele terá? 也许有一次， Talvez uma vez 你觉得主呼召 você sentiu que o Senhor te 你， chamou. 也许有一次， Talvez uma vez 你愿意爱他更深， você queira amar Ele mais 但是 profundamente. 慢慢我们就冷淡了。 Mas aos poucos nós vamos nos esfriando. 我再说弟兄姊妹， E ainda direi, irmãos, 神不是非需要我们不可。 Deus, Ele não necessariamente precisa de nós. 如果我们不能被主用， Se não pudermos ser utilizados pelo 主 Senhor, 一定会兴起另外一个班的人来 Senhor 完成他的。 com certeza levantará outro grupo de pessoas para realizar sua obra. 但是我们何等愿意替神省去这个时间？ Mas como desejamos economizar esse tempo para 我 Deus? 们像以赛亚说的一样， Somos que nem Isaías. 说主耶稣啊，我们都在这里， Senhor Jesus, estamos todos aqui. 是你把我们放在这里， Foi o Senhor que nos colocou aqui. 所以我们不能不跟随。 Por isso, não podemos deixar de seguir. 我想很清楚， Eu acho que é bem claro. 主的话是告诉我们，他一旦动身，很快的就来 A palavra de Deus é bem claro que uma vez que ele parte, ele chegará sem demora. 从1948年开始， Começando em 1948. 越来越快，越来越快。 Cada vez mais rápido, cada vez mais 好， rápido. 我们今天只交通一半的信息， Vamos compartilhar apenas metade 所以 da 明天 mensagem. 早晨我们要来看另外一半。 Então amanhã de manhã precisaremos ver a outra 我们 metade. 低头祷告。 Vamos ter um momento de oração. 亲爱的主，我们把这些话交在你的手里， Senhor Jesus, colocamos essas palavras nas tuas mãos. 我们求你对我们深处说话。 Pedimos que fale ao nosso mais profundo. 许多时候我们好像听不见你的话， Tantas vezes parece que não escutamos suas palavras. 但这一次圣灵对我们说话，我们听见。 Mas dessa vez o Espírito Santo, essas palavras ditas pelo Espírito Santo nós 无论 escutamos. 怎样的艰难，我们愿意讨你的喜。 Não importa quão difícil, nós queremos te agradar. 你既然把我们带到这里， Uma vez que nos conduz aqui, 我们仰望你给我们智慧，
Nós ansiamos que nos dê sabedoria, 让我们活着就是为着， para que vivamos por Ti, 让我们活着就是迎接。 para que vivamos para Te dar as boas-vindas, 主啊，等拯救我们， para vir nos salvar. 也求你折服我们， Também realmente nos dobre. 听我们的祷告， Ouça nossa oração. 靠主耶稣基督的圣名。 Em nome vitorioso, Senhor Jesus. Amém.